Sem Ele na nossa vida, nós não conseguiríamos nada disso e mais alguma coisa que Ele tem como propósito para nós. Agora sim, na verdade, vamos comprovar que a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Pastor Eliomar Nunes, gostaria de convidar também o pastor Evaldo Paca para orar pelo pastor Eliomar Nunes, por favor. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quem viu aqui o vídeo sabe que este companheiro, servo de Deus, tem nos acompanhando há muito tempo, alguns anos, não muitos, mas foram anos de grande comunhão. E no carro para cá estávamos conversando e ele dizia bem, e eu concordava com ele: há algum mistério do Senhor nessa nossa união. Há um propósito de Deus nessa nossa união. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradeço a Ti, Senhor, por essa noite, pela presença do Teu servo, que veio lá de longe, Senhor, do Rio Grande do Sul, está aqui conosco para entregar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo Eliomar Nunes, seu ministério, sua família, sua dedicação ao Senhor durante esses anos. Muito obrigado, Senhor, porque agora, Senhor, Ele é o Teu vaso. Está aqui, como Ele bem disse, para te servir, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, nesse momento sublime, solene desse culto, para ouvir a Tua palavra. Senhor, abençoa o Teu servo, nos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Glória a Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja contigo. Amém. Amém. Só quem gostar da graça e da paz deve dizer amém. Amém. Quem não gosta pode ficar calado, não tem nenhum problema. E eu só estou falando com os livros, apenas com os livros. Amém. 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 Glória a Deus. Uma festa, pastor, tem gente que nunca viu. Sabe que eu creio em ressurreição? Eu creio em ressurreição. Amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim é um prazer muito grande voltar aqui, estar na comunhão com os irmãos, com a igreja, feliz com o convite do pastor Heraldo e rever algumas pessoas. Para mim é algo indizível, é muito bom e o meu vocabulário é medíocre para expressar tamanha alegria que tem em meu coração. Desejo em meu coração, sinceramente e ardentemente, que aquele pelo qual estamos reunidos aqui, Jesus de Nazaré, seja exaltado nesta noite. Amém, Senhor. Isto então somente. Se é o seu desejo, você pode dizer glória a Jesus. A Jesus, diga glória a Jesus. Diga, Jesus é o único que deve ser exaltado em minha vida, neste momento, neste lugar, em qualquer lugar, de sempre. Aleluia! 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 Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o Senhor me pôs no coração algo para compartilhar. E quando é Deus que coloca, as coisas funcionam muito bem. Eu tenho visto, ouvido tantas coisas que entristecem. Como eu sou uma pessoa que leva informação, eu preciso me informar. E como é ruim ouvir e ver coisa ruim. Mas quero lhe dizer que uma coisa da parte de Deus se sobrepõe a toda e qualquer coisa que não glorifica a Deus e que causa tristeza na vida dos seus filhos.
Por isso o desejo que tenho no meu coração é que a palavra aqui já dita pelo nosso querido Bianchini fique em nosso coração e que produza frutos para a glória de Deus e para o nosso benefício. Amém. Tem algum concordante aí? Amém. Você não sabe que a Bíblia manda concordar com o que é de Deus? Eu não sei qual é o seu costume, mas o meu é concordar com o que for de Deus. Amém. Então, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo número 1. Hebreus capítulo 1. E você vai entender porque eu falei que algumas coisas nos entristecem. Vai ficar tranquilo que não é a sua vida não, porque eu não te conheço. Mas você vai ficar sabendo no decorrer dessa mensagem. Quem tem Bíblia, abra em Hebreus capítulo 1. Verso 1 em diante, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, e só Jesus, é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será meu filho. Vamos orar por um instante? Podemos orar? Você concorda comigo? Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Então reage em nome de Jesus. Reage em nome de Jesus. Pai bondoso e santo, diante de quem nós estamos, cremos na presença do Teu Espírito, trazendo vida a nós. Cremos no que foi profetizado nesse tempo de oração, de jejum, que o Senhor fará maravilhas nesta noite e sempre faz. Nós estamos juntos aqui porque acreditamos que há um Deus superior a tudo e a todos. Eu creio que Tu és o Deus da palavra, o Criador, o Yahvé, o Elohim, o Adonai, o Todo-Poderoso, diante de quem nós estamos com humildade, pedindo: vem nos agraciar com a unção separada para esta noite, de maneira que cadeias sejam quebradas, e enfermos sejam curados, e aqueles que estão cativos se tornem libertos para a glória do Teu nome, para o benefício de famílias. Senhor, oramos que o Senhor, pelo Teu Espírito, gere uma estrutura de vida em cada um aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Só quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu vou te explicar por que muitas coisas me causam tristeza. São tantas coisas que acontecem no meio cristão. São escândalos, são coisas tristes, são mal entendidos, são problemas. E às vezes isso para mim me causa tristeza. Mas eu disse para o pastor Heraldo hoje: eu fico feliz porque isso me causa tristeza. Eu não quero me acostumar como sendo normal mau testemunho. Eu não quero me conformar. Eu não quero chegar ao ponto de tratar essas coisas como normais e não precisar haver reação. Por isso eu quero te convidar, querido irmão, querida irmã, a ficar olhando para a palavra. Não ficar olhando para os homens que têm errado, as mulheres que têm errado, os maus testemunhos que têm errado. Para isso eu te convido para ir para o capítulo 12 deste mesmo livro, 12 de Hebreus, rapidamente, para nós fundamentarmos ainda melhor a palavra desta noite. Hebreus 12, versículos de 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem pode ler junto comigo 2, com a tradução que você tiver? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Agora sou eu. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O convite nesta noite para o cristão desta igreja, de outras igrejas, o cristão de qualquer religião que se chama cristã, é focalizarmos, se quisermos uma vida de triunfo, de vitória, de verdade, a vida Zoé, a própria vida de Deus em nós, é focalizarmos exclusivamente em Cristo. A Bíblia diz que ele, o Cristo, foi tentado em tudo, todavia sem pecado. Existem muitos nomes na história do mundo, e quem acompanhava os homens e os nomes, essas pessoas, sempre que se referiam, se referem a eles, exaltam as suas qualidades. Eu li sobre Lenin, e algumas pessoas escreveram a respeito de Lenin, do camarada Lenin, lá na Rússia, e eles exaltavam as suas qualidades, e diziam assim: vamos fazer conforme o modelo do camarada Lenin. Ele diz assim, vamos seguir, vamos até vestir a roupa que ele veste, vamos nos pronunciar, gesticular, trabalhar, acordar no horário que ele trabalha. E muita gente, milhões de pessoas seguiam esse camarada. Eu não quero comparar nenhuma pessoa com Cristo, porque não dá para comparar. Quem está vivo, não vou fazer comparações de nenhuma pessoa com Cristo, porque me permite uma expressão bem popular, bem do nosso dia a dia: Jesus é o cara, não tem outro. É verdade. Ainda hoje existem seguidores de Hitler, de Lenin. Ainda hoje. Tem gente que usa a suástica tem gente que é metido a ariano, mesmo não sendo um bom exemplo para seguir. Aí eu fico meditando, pensando, o que é que nos falta para nos fixarmos exclusivamente no Cristo? Não aquela imagem traçada pelo homem, não, mas no Cristo que não há igual. Alguém que nunca pecou, alguém que veio e o tempo inteiro ele só dizia: o que vocês estão vendo em mim, aprendi com meu pai. O que eu faço, aprendi com meu pai. Pessoas chegavam perto de Jesus e queriam bajulá-lo por causa do poder que operava na vida dele, por causa da pessoa que ele era, e dizia assim: benditos são os peitos que tu mamaste. E ele dizia assim: bendito é todo aquele que faz a vontade do meu pai. Aleluia. Estão começando a entender, né? Glória a Deus. Olha, Jesus, nós queremos trazer uma notícia para te agradar a você. Queremos fazer uma de correio. Tua família, tua mãe, tuas irmãs estão ali do lado de fora, querem falar contigo. Deixa tudo aí, vai falar com eles. É tua mãezinha, é teus irmãos, tuas irmãs. Ele disse: meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, são somente aqueles que fazem a vontade do Pai. A vontade do Pai de Jesus, que é o Pai de todos os cristãos, é que o nosso foco, a nossa vida, o nosso pensar, o nosso respirar seja do Cristo, que Ele é um grande exemplo. Quem se firma em Cristo não se desvia, não cai, não tropeça, não enfraquece. Não existem pessoas, são milhares e milhares de cristãos no Brasil desviados. Nos anos 90, um grande ministério no Brasil pediu uma pesquisa através dos institutos de pesquisa do Brasil, não sei que nome, não vou citar. Foi feita uma pesquisa que nós éramos 20 milhões de evangélicos e que tínhamos 40 milhões de desviados. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Se hoje nós somos 44, 45 milhões, imagina o que é que está nos bastidores. Sabe por quê, queridos? E dizia aquele homem que encomendou a pesquisa, e dizia que era feita uma pergunta: por que existem tantos desviados? As pessoas diziam assim: porque eu me desgostei, porque houve escândalo, porque houve problema.
Certamente, pessoas se desgostaram de pessoas representantes de Deus. Se eu te disser que nem todo mundo que diz que é representante de Deus é, então olha firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Meu irmão, minha irmã, ele fazia milagres tais como um dia caminhando, do nada ele encontra 10 homens leprosos. Viviam à margem da sociedade judaica, porque eram malditos, enfermos de uma doença sem cura, e todos aqueles enfermos estavam catalogados lá no templo, e eles tinham que viver à parte da sociedade. E Jesus, caminhando, encontrou 10 homens leprosos, horrivelmente enfermos, e ele simplesmente chegou pertinho deles e disse: o que vocês desejam? Olha, nós queremos ser curados. Ele não fez alarde, barulho. Não sou contra ungir, porque eu unjo pessoas. Ele não fez nada, não falou em óleo, não falou em coisa nenhuma, não pregou uma religião, uma igreja. Ele disse assim: vai lá no sacerdote, apresenta-te para ele e diz assim: tira meu nome do rol dos maldiçoados, porque eu encontrei com um tal de Jesus ali que estou curado. Estou parafraseando o texto, mas foi isso que ele fez. E eles foram lá obedientemente, e quando chegaram lá estavam todos curados. Sabe por quê? O Bianchini acabou de falar: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus fazia de acordo com Deus. Quando Jesus falava de acordo com Deus. Daí as coisas aconteciam. Glória a Deus. Imediatamente eles ouviram a palavra, creram e foram caminhando e ficando curados. Eu fui numa instituição na época que tratava de leprosos. Você acredita que eu vi um leproso, o dedo do leproso cair na minha frente? Um dedo. Que coisa terrível aquilo. Imagina o estado que estavam aqueles homens. Jesus só diz assim: vão lá, nos apresentem para o sacerdote e digam que estão curados. Enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Daí a mensagem de hoje é para o irmão, para o amigo, amiga, para você que está aqui, ficar olhando não um Jesus filósofo, não um Jesus apenas filho da Maria e valorizar a Maria, mas um Jesus que disse que é possível crer nele hoje e a nossa vida ser mudada por completo. Aleluia. Amém. Eu aprendi há muitos anos com meu pai algo que eu perguntei para ele, ele me respondeu: filho, se for Deus que mudar, pode ter certeza que vai ser muito bom, porque Deus só muda para melhor. Quem acredita nisso? Deus só muda para melhor. E Deus está mudando todas as coisas, como acabamos de ler. Ele falou através dos profetas e disse uma série de coisas. Nos últimos dias está nos falando pelo Filho, por Jesus. Daí a mensagem desta noite ser para nós focalizarmos Jesus. Porque ligamos a televisão, ficamos olhando: ali está um grande homem. Que grande homem? Ah, um grande homem caiu. O que vai acontecer? Eu tive um amigo missionária, Sandra, que era bem mais velho do que eu e era ministro do Evangelho, e há muitos anos atrás houve um escândalo muito grande com um pastor americano, não vou citar nomes, mas era um homem que tinha um programa de TV para muitas nações, centenas de nações. Aquele homem caiu em pecado, e aquele meu colega me encontrou no dia seguinte, depois que tudo aquilo saiu no jornal, na televisão e tudo, e ele me encontrou aos prantos, disse: meu irmão, eu não sei o que fazer. Eu olhei para ele, não entendi tanto pranto. Eu disse: alguém da sua família morreu? Não. Você ficou viúvo? Não. Você está brincando, Eliomar? Não, eu estou preocupado contigo, você está chorando, eu não sei porquê. Ele disse: o pregador, o grande homem de Deus, fulano de tal, caiu, e o que será de mim? Eu digo: então você está pensando que vai cair também. Ele disse: não, meu irmão, você já imaginou o nome daquele que tem comunhão com Deus, tem um programa de televisão para centenas de nações, ele cai em pecado? E eu disse assim: o foco da sua vida, estava começando o ministério, é naquele homem, no grande homem ou no grande Deus? Ele parou,
e diz assim: Eliomar, você é um guri, mas você é um guri adulto. Eu tenho que olhar para Jesus mesmo. Eu não posso ficar olhando, e ele era um pregador há mais tempo do que eu, ficar olhando para pessoas. Esse texto aqui lido diz: olhando firmemente para Jesus. E quando você estiver com dificuldade de olhar para Jesus, olha para os feitos, olha para o que ele fez. Se você tem pelo menos um testemunho que Jesus fez na sua vida, deve ter a convicção de que ele poderá e pode fazer muitas outras coisas em sua vida e fará através da sua vida também. Amém. Porque o Jesus que era, é e sempre será o mesmo. Sempre, não muda. Pessoas podem mudar, a religião pode interpretar diferente as coisas, as pessoas podem deturpar a Bíblia, mas aonde alguém estiver crendo nesse Jesus, ele estará presente para fazer. Glória a Deus. Tem alguém crendo nisso aí? É para isso que eu vim aqui, para te dizer, meu irmão, não se preocupa com a denominação. Não se preocupa se você está frequentando uma pequenina igreja. Te preocupa a quem ela está invocando. E a Jesus, eles estão no caminho certo. Não é o tamanho da denominação, não é o tamanho do templo, não é a força dos deputados que representam alguma denominação. O que importa para o cristão é que Cristo seja o cabeça daquela igreja. Aleluia. Se é, vai funcionar. Vai funcionar. E o que acontecia com Jesus? Era alguém que, sendo Deus encarnado, Deus Emanuel, andava como homem. A Bíblia chama muitas e muitas vezes Jesus o Filho do Homem. O Filho do Homem. Não pensa em Jesus como sendo o Deus. Jesus era Deus aqui, por isso que ele fazia essas coisas. A Bíblia diz que ele herdou um nome como homem que foi superior aos anjos. Ou seja, o comportamento e a conduta do Cristo na terra era como homem fazendo a vontade de Deus. Se eu, se você, se nós andarmos diante de Deus fazendo a sua vontade, que está explícita na palavra, nós vamos ter triunfos, vitórias, curas, transformações que ele fazia e que ele faz aonde ele é querido. Assim funciona. Um dia eu estava conversando com um cidadão e eu comecei a falar que Jesus, falei isso que eu falei há pouco, curou 10 leprosos. Ah, mas é muito fácil para Deus curar 10 leprosos. E ele me disse: é muito fácil para Deus. E se eu disser para você que o que Jesus queria é que os homens recebessem os ensinamentos pela fé, os homens e mulheres, e fizessem a vontade de Deus, foi isso que ele deixou implantado através da igreja no mundo. Que a vontade de Deus é que a igreja seja a voz de Deus no mundo. Que a igreja cristã seja as mãos de Deus na terra. Que a igreja seja o rosto de Cristo. Que as pessoas consigam olhar para ti, para mim, para os crentes no mundo e consigam ver Deus em manifestação, Deus manifestando o seu amor, o seu carinho, o seu perdão, a sua ajuda, a sua graça, a sua bondade, a sua cura, a sua transformação. Para isso acontecer, todos os cristãos precisam estar ligados a Ele por fé de verdade. Ah, por que de verdade? Porque existe fé fingida, amor fingido, segundo a Bíblia. Te chamo nesta noite, meu irmão, minha irmã, para ficar firme nesse Cristo. Amém. Para não valorizar as más notícias que aparecem. Para não valorizar e nem se permitir afetar por escândalo de ninguém, porque estamos sendo bombardeados toda hora. Fica firme em Jesus. E se você é um cristão que não tem experiência com Cristo, porque existem muitas pessoas que não têm experiência nenhuma com Cristo, são pessoas levadas por outros que nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Procura ver, busca, tem pastores na igreja, tem ministros, procura receber ensinamento da palavra que vai gerar na tua vida uma ação do Espírito para esta experiência, e você fará a diferença onde você estiver, porque nós temos no nosso meio
muita gente cristã chamada de evangélico porque é um apelido que nos colocaram e nós aceitamos, e não há fruto na vida delas porque são frequentadores de religião sem uma experiência com o cabeça da igreja, que é o Cristo. Daí eu te convido a isso, a refletir sobre as coisas ditas. E você não ouviu apenas essa mensagem, você deve ter ouvido muitas outras, talvez milhares de mensagens. Talvez você nunca tenha ouvido dessa forma explícita. Procura o Cristo, porque Ele está vivo. Amém. E não é uma força, uma energia. É Deus em manifestação, ainda na terra, de forma espiritual. A igreja tem a obrigação, mas tem a graça de carregar o Evangelho, de transmitir o Evangelho, de falar o Evangelho. Sabe para quê? Quando as pessoas ouvirem as promessas de Deus através de Cristo na igreja se cumprir em cada um que ouve. Por que você está se preocupando em levar o Evangelho a vários lugares? Porque é isso que vai fazer com que Deus haja. Porque Deus tem compromisso com a palavra. E qualquer pessoa que tem compromisso com a palavra tem compromisso com Deus. E qualquer pessoa que tem compromisso com Deus tem resultados divinos em sua vida. Quantos concordantes temos aí? Amém. Olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Eu sou um desses. Eu fui criado num lar evangélico dentro de uma igreja. E quantas coisas eu vi desde a minha infância que não tinha nada a ver com o cristianismo. Eu fui para o mundo, me desviei. E um dia eu perguntei para o meu pai, por que acontecem tantas coisas assim? E meu pai me respondeu o que eu estou pregando hoje à noite. Filho, é porque as pessoas entram na igreja e a igreja não entra nelas. É porque as pessoas dizem que tem o Cristo, mas o Cristo não tem elas. Como é assim, pai? É preciso ter o Jesus Cristo dentro. E quando Jesus Cristo estiver dentro das pessoas, o que vai sair de dentro é só o que agrada a Deus. Daí eu não paro de pregar essas coisas, estas boas novas, estas boas notícias. Esse conhece a Bíblia, né? Esse não é bobo, não. Vai se cumprir na sua vida a promessa sobre o copo com água, viu, querido? Amém. Sobre o galardão, em nome de Jesus. Volto para o texto de Hebreus, no capítulo 12. O conselho de nos chamar para olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ora, essa semana, antes de vir do sul para cá, eu ouvi alguém dizer assim: eu não aguento mais tanta gente que fala do Cristo e eu não consigo enxergar o Cristo nos que falam. Aquilo me afetou, sabia? Porque eu sou um pregador do Cristo o tempo todo. Eu fiquei triste com aquilo. Aí eu tive que me defender, não devia fazer isso. Porque quem me justifica é Deus e a ti também. Amém? Amém, meu? Amém. Eu tive que me defender, mas não deveria ter feito. Eu disse: que escândalo você conhece da minha vida para dizer que não vê Cristo nos pregadores do Cristo? Aí a pessoa: essa colocação está errada, não era bem assim. Eu queria dizer que em muita gente não vejo. E essa mensagem veio exatamente disso. Eu disse: querido, se você não vê em mim ou no outro pregador, a Bíblia não diz que é para você ver. A Bíblia diz para você crer. E se você crer no Cristo, mesmo que cristãos e pregadores sobre ele estejam falhando, você o verá em ação. Aquela pessoa encheu os olhos de lágrima e disse assim: eu não deveria ter aberto a minha boca. O Cristo funciona, meu querido. Jesus Cristo funciona hoje. Funciona aqui e agora. Amém. Neste exato momento ele funciona. Mas sabe como ele funciona? De uma única forma: pela fé. Se ele não é crido, não funciona. Aqueles 10 leprosos que acabei de falar só ouviram aquela palavra de um homem. Talvez eles nem conhecessem a Jesus nem nada.
nem a fama de Jesus que já se espalhava por ali. Eles apenas ouviram Cristo falar, e imediatamente creram no seu coração e foram correndo para o templo e ficaram curados. Recebe essa palavra nessa noite. O pastor Heraldo me disse isso no telefone, que Deus faria coisas nesse tempo. Mas Deus só faz as coisas que você crê. Ele está crendo, eu estou crendo. Se você estiver crendo, se você veio apenas cumprir um convite que foi te feito, talvez não funcione. Mas a palavra que está sendo pregada nesta noite, cantada, pregada, falada, até dançada, deve ser absorvida. E assim sendo, trará resultados. E eu digo sempre assim: para a glória de Deus, sim, Senhor, mas para o seu, para o nosso benefício, porque cremos. Porque cremos. Louvado seja Deus. Quando você estiver com dificuldade de crer no Cristo, começa a se lembrar dos feitos. Dos feitos dele. Lembra-se, por exemplo, e eu leio a Bíblia desde a infância, quando eu estou bem atordoado com algum problema, alguma coisa, porque quem é líder é bombardeado o tempo todo. Quando há muita coisa, muito problema, eu começo a me lembrar de como eu fui ensinado desde a infância. Eu começo a lembrar, por exemplo, que o Cristo que eu creio, que prego, um dia ia com uma multidão, como sempre fazia, caminhando, e encontrou com outra multidão. Uma multidão de pessoas felizes junto a Jesus, glorificando, exaltando, gritando. Encontrou na entrada da cidade de Naim uma viúva que ia para o cemitério enterrar o seu filho. Aí eu fico imaginando isso dentro. Fico pensando isso. Uma multidão de gente vibrando. Estamos com Jesus, que coisa gostosa, que clima maravilhoso estar com Jesus, que coisa boa. Daí a pouco eles encontram um pouco chorando, lamentando, dizem: meu Deus, essa mulher já é viúva e tem um filho aqui que devia ser aquele que sustentava a família, porque o pai morreu, agora morreu também, essa coitada ficou sem ninguém. Se lamentando, e aquelas duas multidões foram se juntando. Eu penso nisso quando a coisa aperta. Eu penso nos feitos de Jesus, meu. Aquela multidão se fez uma. Os chorosos, os derrotados, aqueles que estavam amargurados pela morte do filho da viúva, de repente viram Jesus, tocar o esquife e levantar o menino e devolver em vida para a mãe. E ao invés de gente chorando de amargura porque o filho único da viúva havia morrido, agora estava todo mundo dizendo: a vida de Deus chegou aqui e tocou o corpo. Agora nós estamos todos felizes com Jesus, porque aonde Jesus chega, a vida chega. Aonde Jesus está, o perdão está. Aonde Jesus está, a alegria é devolvida. Os mortos ressuscitam, os pobres enriquecem. Ao adepto da prosperidade, sim, Senhor. Levante a mão quem quer ser pedinte de esmola, que eu quero orar por vocês demoram. Ninguém quer, né? Sabe o que é que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Isso é prosperidade ou não? Amém. Hã? Não há como você ser abençoado contínua e constantemente por Deus e não ser prosperidade. Continuamente tem abençoado a sua casa, a sua vida, a minha, a nossa. Ele tem abençoado a humanidade, renovando a sua misericórdia a cada manhã. Cada manhã a misericórdia. Gente que não crê, que não acredita, gente que não suporta ouvir falar em Deus, a misericórdia está se renovando de manhã sobre essas pessoas também. Uns crentes em caldo de batata que existe, a misericórdia está se renovando de manhã sobre esse também, dando a oportunidade de reacender a chama, acender o fogo do Espírito e ser crente de verdade, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, e quando ele é chamado, ele atende. Amém. Desde o começo do seu ministério. Desde o começo. Aliás, desde a infância. Eu sei que há religiões que exaltam o pai e a mãe de Jesus. E eu respeito todas as pessoas. Mas é interessante que eles eram santos. E eram mesmo.
Mas eles esqueceram um menino de 12 anos, 3 dias. Baita responsabilidade, tio. 3 dias o menino de 12 anos sem pai, sem mãe, solto no mundo. E não havia essas câmeras de monitoramento. 3 dias eles procurando. Cadê o menino? Eles voltam 3 dias a pé, o menino estava lá no templo. Meu filho, você se perdeu da gente e tal. Não, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele foi para o que era importante para ele, desde os 12 anos. Esse é o Cristo que deve ser crido por mim e por ti. Aí quando ele começou a se manifestar em seu ministério, que foi aquele casamento de Caná da Galileia, as pessoas já sabiam que ele tinha alguma coisa diferente. E aí acabou o vinho da festa. Alguém foi lá e falou. Depois a mãe dele foi lá e disse: filho, o vinho acabou, né, filho? Tem coisa que você sabe que só Jesus? Tem ou não tem? Tem coisa que você sabe que o governo vai fazer, que o deputado vai fazer, que o juiz vai fazer, o desembargador vai fazer. Mas tem coisa que você sabe que é só Jesus. Sabe ou não sabe? Chama ele que ele faz. Chama ele que ele faz. E humanamente falando, Jesus não tinha muita coisa a ver com falta de vinho. Jesus não tinha nada a ver, não era dono de vinícola, não coisa nenhuma. Se Jesus fosse dono de vinícola e estivesse patrocinando o casamento e faltasse vinho, ia denegrir a imagem da vinícola. Não é? Mas Jesus é dono da alegria que a gente tem. A minha vida só tem alegria, só tem sentido por causa de Jesus. Porque eu vivo para pregar esse Jesus. Eu respiro para poder falar sobre Jesus. E isso é o que importa para mim. Mas ele funciona na minha vida. Se eu estou te dizendo isso, é porque Jesus funciona na minha vida. E não é porque eu sou bonzinho, não. Cheguei há pouco tempo com o pastor Heraldo aqui, e um moço muito bem educado aqui do clube nos atendeu ali fora. E aí paramos o carro, ele voltou para nos dar umas indicações. E ele disse assim: tudo bem? A graça e a paz de Jesus, vocês estão bem? E eu disse assim: moço, eu vou te dizer algo, talvez você nem concorde comigo. Diga: eu estou sempre melhor do que mereço. Esse é o Jesus que eu creio. Eu estou sempre melhor do que eu mereço. Sabe por quê? Porque eu creio na graça desse Jesus, na minha e na sua vida. Amém. E quando Jesus viu que faltou alguma coisa importante para aquela festa, você já sabe o que ele fez. Encheu aqueles tonéis com água e simplesmente aquilo se transformou em vinho. Não sei porquê, mas eu vou usar isso de forma profética. Quem sabe? Está precisando um tonel de vinho novo no seu casamento. Não é uma garrafa. E você pode receber hoje à noite. Quem sabe? Há alguma coisa que você já recebeu oração, unção com óleo, fez campanha de tudo. Talvez você tenha recebido até passe, reza, um crucifixo nas costas. Você pode ter andado sob o sal e não resolveu. Se você invocar hoje à noite Jesus de Nazaré, não precisará de mais nada disso. Se você se firmar no Cristo, não como uma religião, mas no Cristo, saída, solução, porta, caminho, vida, Ele vai se manifestar na sua vida. Ah, queridos, como é bom para mim pregar em lugares que eu não conheço a maioria das pessoas. Há muito mais facilidade de ser guiado pelo Espírito para alcançar pessoas. E é isto que está acontecendo nesta noite e neste lugar. Talvez até sirva para depois, pastor. Sirva, está gravado em vídeo. Eu não me comporto muito bem com isso, não sei como, não sou artista. Mas eu sei de uma coisa: serve para agora e servirá para o amanhã. Mas o convite desta noite principal é para você que está aqui, que veio honrar a Deus, ou honrar alguém que te chamou,
é para você ficar firme, porque outras coisas vão acontecer de errado no meio evangélico ou cristão, mas o Jesus nunca estará errado. O Cristo nunca falhará. Nunca. Por isso, nós temos que ouvir mensagens como essa. Vou me firmar em Jesus. Vou buscar esse Jesus. Vou pedir a alguém que conhece mais do que eu para me ensinar mais sobre Jesus. E fortalecerei a minha fé. Ficarei firme nesse caminho. Não me envergonharei. E levarei outros comigo para crer no Senhor Jesus. Para que sejam salvos eles e a casa de cada um deles. Em nome do Senhor. Amém. Essa palavra para hoje à noite é para nós refletirmos muito, porque eu sei que aqui neste momento existem pessoas que estão necessitando urgentemente olhar para Ele, olhar para esse Jesus. Repito, um Jesus que funciona, não um Jesus que pode ser carregado por alguém, que isso faz parte da religião, mas um Jesus que tem a capacidade, o poder de nos carregar quando nós não conseguimos andar. Daí, quando você for pensar em cristianismo, pode separar dos homens, deixa os homens. Quanta gente eu tenho visto cair no decorrer da minha vida de ministro, são 20 e tantos anos, porque tem pessoas o tempo todo olhando para quem diz que é representante de Jesus. Queridos, vamos olhar para um Jesus que é invisível, mas pela fé se enxerga. Pela fé se enxerga Jesus. Você tem experiência com Ele? Senão você não pode ter. Você pode ter. Ele está disponível. Ele serve a Deus para nos servir. Eu tenho tido algumas coisas e posso me contar pelo menos uma delas. Há muitos anos atrás, eu fui pregar em uma igreja, numa cidade, num bairro, desses bairros que são afamados por violência, porque violência é antiga que só Satanás, né? É a mesma idade que o diabo. Eu fui pregar, eu não tinha carro. A minha esposa desceu no centro da cidade e eu segui o ônibus que atravessaria toda a cidade. E quando foi em determinado momento, parei, eu tinha que andar em torno de 1 quilômetro a pé para chegar na igreja, porque o ônibus não chegaria lá. E cada vez que eu andava ficava mais escuro, mais difícil de chegar. Cheguei em cima de uma ponte. Querendo ou não, quando se anda em lugares dessa forma, você começa a pensar nas notícias que você ouve, né? Foi assaltado, foi atacado, aconteceu uma coisa assim. Mas eu estava meditando, como hoje estava meditando no que eu ia pregar, e de repente eu me vi em cima de uma ponte, e 2 homens atravessam na minha frente, cada um com um revólver. Um deles, um revólver numa mão e uma lanterna na outra. Ele focalizava no chão assim. De repente, sem esperar isto, eu me vi diante deles. E um apontou a arma para mim, e o outro focalizando mais ou menos minha barriga aqui com a lanterna. E ele disse assim, você tem dinheiro? E eu aprendi isso de forma muito errada. Já estava gravado na minha mente. Eu disse, tem, mas é meu. Como é que se diz isso ao assaltante? Tenho, mas é meu. E ele disse assim, e se eu tomar? Eu disse, aí vai ser teu, mas você precisa tomar primeiro. Ele puxou a queixa do revólver e o outro ajeitou uma pistola assim. Aí eu caí na realidade. Caiu a ficha, caiu o orelhão, caiu até a telefone. E eu disse bem baixinho, Jesus. Do lado da ponte, alguém falou assim, para! E eles focalizaram para o lado de lá. E o cara gritou assim, esse é meu, sai fora! Você está pensando que foi anjo? Não foi. Era o assaltante-chefe.
Sabe o que aconteceu comigo? Eu ia pregar sobre Jesus, eu estava meditando sobre Jesus, fiz uma bobagem como homem e na mesma hora falei sobre Jesus, e ele usou o chefe dos assaltantes para dizer que esse é meu, e os caras iam atirar em mim na hora, porque eu disse, eu tenho dinheiro, mas é meu. E se eu tomar? Se você tomar, é seu, mas você precisa tomar primeiro. Tá bom. E o cara gritou lá, eu disse assim, bem baixinho, Jesus. O outro gritou lá, eram 3, um comandava os 2 e acabou. Eu não vi quem era, passei assim, sinceramente, eu não estava com medo naquele momento não, eu estava com pânico. As pernas eu não sentia, as pernas, eu andava, mas aquela era uma coisa assim, tremendo, uma coisa horrível. Eu cheguei mais rápido na igreja, cheguei rapidamente lá, não tinha nem começado o culto nem nada, e me sentei e comecei a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Sabe por que eu disse a você que não era um anjo? Porque na hora eu pensei que fosse também, e você também estava pensando, né? Mas não era. 3 meses depois, eu encontro com um cidadão na cidade, e o cara me cumprimentou. Ele desceu de uma carroça puxava a cavalo e me cumprimentou. Tudo bem? Eu disse, tudo bem, tranquilo. E ele caminhou na minha direção. E eu fui caminhando. Ele disse assim, nos últimos meses aconteceu algum problema contigo? Eu disse, não aconteceu nada. Não aconteceu? Não tentaram te assaltar em algum lugar? Aí eu disse, sim. Há uns 3 meses atrás, em tal lugar, tentaram me assaltar. E ele disse assim, você ouviu uma voz? Eu digo, ouvi. Ele disse, era eu. O cara disse, eu te reconheci. Como você me reconheceu? E ele disse, que um dia eu estava em tal lugar e você estava distribuindo alimento. E eu fui lá, naquele dia eu não tinha o que comer em casa, e eu fui lá e te pedi, e você me deu além do que eu pedi, e disse assim, você precisa de Jesus. E quando eu te vi com aquela Bíblia, que os caras iam te meter bala, eu gritei para eles, esse é um dos meus, porque me deu comida e me falou da melhor coisa que existe, que é Jesus. Cabe glória a Jesus? Não sei se você tem costume da glória a Jesus, mas eu tenho. Me deu um frio na barriga olhar para aquele homem. E aquele cara era o chefe dos outros assaltantes, mas ele tinha visto Jesus em mim. Eu nem pensava que estava para mim. Eu dei comida para ele. Não vou contar a história que é longa. E disse assim, você precisa, você e sua família que estão passando necessidades, precisam muito de Jesus, porque a Bíblia diz que Davi era moço e ficou velho, nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquilo marcou a vida daquele homem. O que precisa marcar a nossa vida é Jesus, é a sua palavra, é uma convivência com Deus e com a santidade está disponível. Não é uma religiãozinha qualquer, é uma vida com Deus. Fará a diferença nessa nação e no mundo como tem feito, a partir de nós os cristãos agindo, porque se eu estiver agindo de acordo com a palavra, é Jesus agindo em mim, através de mim e através de ti, abençoando pessoas. Concluo dizendo que Jesus começou uma igreja que é a dele e deu autoridade à igreja para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados, pregarem a sua palavra e gerar fé no coração das pessoas. Ele disse que os sinais que ele fazia acompanharão os que creem. Eu só aceito o convite para pregar porque eu creio nisso. Eu creio nisso, que aonde se prega o Evangelho de Cristo, Ele está ali para fazer, para realizar. Sabe por quê? Porque Ele nunca mentiu, porque Ele não mente. Amém. Termino lhes dizendo isso. Se junta a cristãos outros, olha para Jesus, clama a Jesus,
e você verá resultados, tanto na sua vida, como através da sua vida. Por quê? Porque tudo que Jesus fizer em sua vida, quer fazer também através dela. Você crê nisso? Pode ter certeza. Você pode até nunca ser um pregador, um afamado pregador. Você pode nunca ser um Carlos Bianchini, ter uma voz, um instrumento desse Deus deu para ele. Ele fala em algum lugar, você fica meio intimidado de falar, porque essa voz dentro não engole o cara inteiro. Você pode nunca ser outra pessoa, mas se você for você mesmo, nas mãos de Deus, funcionará para a glória de Deus e para o benefício daqueles que você irá estender a mão, porque você é a igreja do Senhor. Amém. Fica de pé, eu quero orar contigo e por ti. Aleluia. 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 Quem entrou aqui nessa noite, me escuta bem, me ouve bem. Você tem alguma coisa como gastrite crônica? Aqui está aqui dentro. Já foi diagnosticado. Você tem isso? Úlcera gástrica crônica. Ou alguma coisa do trato gástrico. Está aqui. O Jesus que eu preguei sobre ele pode e quer te curar. Aqui tem mulheres que se repete uma coisa que é chamada de cistite, que causa dor terrível, que se repete como uma infecção urinária contínua. Aqui dentro. Aqui dentro. Sabe o que é que eu estou dizendo? Isso é fruto do orar e do jejuar. Isso é fruto do crer. Aí o Espírito Santo se encarrega de revelar. E as pessoas que creem, pastor, elas precisam ser tocadas por Deus. E serão, se crer. Tudo que é de Deus funciona por crer. Ah, queridos, como é triste que as pessoas estão iludidas com tanta coisa que não é bíblica. Mas é bíblico que o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E eu quero orar contigo. Primeiro, as pessoas que eu falei que tem alguma coisa do trato gástrico. Você, onde você estiver, levante sua mão. Aleluia. Deve ser horrível, né, querido? Deve ser péssimo, né? Está sempre tomando alguma coisa antiácido, alguma coisa, não resolve nada, né? Está me ouvindo? Não? Acontece contigo isso ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Tu não vai receber, querido. Não vai. É por fé. Eu estou falando com pessoas que têm problemas crônicos na área de gastrite. Você tem, né, querida? E Deus quer e pode curar. Mas não é de mais ou menos, nem mimimi, mas mamar não é com Deus. É, né, minha irmã? Incomoda muito isso? Deve incomodar todo mundo que tem isso. Eu não vou fazer nada, porque eu não sou curandeiro. Mas eu vou daqui orar, Sandra. E qualquer pessoa que crê que Jesus faria e faz e fará, vai ser curada. Qualquer pessoa, viu, pastor? Qualquer pessoa que está aqui, crê que Jesus faz, ele faz. É por isso que a palavra é pregada para gerar fé. Agora, uma palavra que fala de Jesus, não fala de um homem que cura, um homem daqui da terra que cura, de uma igreja que cura, do copo com água que cura, não. Uma palavra que diz que Jesus cura e acontece. Pode crer? Pode crer nisso? Põe a mão no lugar que você sente o incômodo. Os outros crentes desejem no seu coração ardentemente que essas pessoas sejam libertas dessa enfermidade. Creia comigo.
E diga assim comigo: Pai, eu te dou graças pela obra perfeita que Jesus realizou na terra. Diga aí, essa obra perfeita inclui a minha cura. Em nome de Jesus, eu recebo cura nesta noite. Eu decido, eu resolvo ficar. Repita comigo: eu resolvo ficar com o diagnóstico de Deus e recebo cura em meu corpo físico. E em nome de Jesus, ordeno gastrite ou enfermidade nesta mesma área saia da minha vida agora, em nome de Jesus. Sintomas, causa e efeitos deixem o meu corpo, porque meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Comece a declarar: eu recebo cura nesta noite. Diga: eu já recebi cura do Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Amém? Ainda de olhos fechados, deixa que eu oro agora. Pai querido e amado, de conformidade com a Tua palavra e sob as ordens do Senhor Jesus, eu declaro o homem, a mulher que crê no Senhor, que sara, que sana, que cura por completo. Eu declaro: Jeová Rafa, retira toda enfermidade com tua bondade, porque o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Não é por méritos nossos, Senhor, mas é por tua bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você precisa sentir que foi curado, então sinta. Porque tem gente que precisa sentir, então sinta. Sinta. Qual foi a outro tipo de enfermidade que eu falei, sabe? Você lembra? Você já teve isso? Já. É terrível, né? Eu já vi muitas mulheres, quando teve um ataque desse assim, elas ficarem de quatro. Já viu alguém assim com cistite, não? E tem gente que se repete. Repete. Faz um tratamento longo com muito antibiótico e depois aquilo do nada volta. E geme, chora, e grita, e coisa terrível aqui. Podemos crer juntos? Amém. Aleluia. O Senhor pode e quer fazer. Aleluia. Pai bondoso, tu sabes quantas mulheres têm sofrido com esta dor, com esta inflamação, infecção. Pai, há outra coisa nessa mesma área que eu, como homem, não lembro do nome, mas que tem perturbado as mulheres, prejudicado inclusive, Pai, para que algumas se tornem mães. Senhor, eu costumo dizer que Tu és o fabricante. Tu conheces a cada um de nós por dentro. Que seja cistite ou qualquer outra coisa que prejudica o aparelho reprodutor das mulheres. Eu oro nesta noite em nome de Jesus a Ti. Amém. Porque o Senhor retire essa enfermidade. Eu oro a Ti em nome de Jesus, que é um nome maior que todo nome.
que seja infecção, cistite, qualquer outra enfermidade, submeta-se em nome de Jesus. E desapareça. E saia. Deixe agora essas mulheres. E não volte mais. E não volte mais em nome de Jesus. E não volte mais. E não volte mais. Na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero completar o tempo que aqui estou e dessa administração diante de Ti, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Orando em favor de alguém que entrou aqui e que não consegue largar o vício, Pai. Senhor, está precisando da ajuda do Teu poder para ser liberto. Porque tem se envergonhado para Te servir. Eu oro que a Tua mão de misericórdia toque esse organismo. Porque eu sei, pelo Teu Espírito, Pai, que há alguém que não consegue se desvencilhar, se libertar do vício. Toca essa vida, Pai. Toca essa vida, Pai. Toca essa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com libertação. Que a partir de hoje essa pessoa e o organismo dela rejeite o vício. Ah, Pai, mais que uma aqui, com certeza. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas pessoas estão necessitadas, ó Deus, do toque das Tuas mãos abençoadoras. Nós juntos Te pedimos, vem tocar o povo que aqui está nesta noite. Em nome de Jesus, vem, Senhor, pelo Teu Espírito, libera os Teus anjos, ordena aos Teus anjos que venham aqui e façam o trabalho que o Senhor designar para eles. Mas a ação e o poder do Teu Espírito com eficácia é o que nós pedimos nesta noite aqui. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nesse aniversário da igreja, da aliança, como diz o livro de Hebreus, seja o Senhor, ó Deus, presenteador de quem Te busca porque crê. Abrimos o nosso coração para receber de Ti um presente na área da nossa vida que precisamos. Ó Pai, ministra sobre cada um que aqui está. Ministra pelo Teu poder, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Agora, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Tua palavra nos ensina a apresentar a Ti as nossas ações de graça. E agora juntos nós queremos Te agradecer pelo que já foi feito. Eu sei, Pai, que algumas pessoas terão manifestação no decorrer dos dias, mas eu também sei que pessoas já receberam agora, nesse instante. Louvado seja o Teu nome.
E há uma manifestação que começa agora, instantânea e outros progressivas. O Senhor é o soberano, Tu és aquele que manda. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão nesta noite. Bendito e bondoso Deus eterno, Pai Santo, Pai nosso, obrigado. Obrigado por Tua palavra pregada, ministrada, exemplificada, mostrada, gerando fé em cada coração e principalmente nos chamando para a Tua vontade, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Obrigado por esse tempo. Eu te dou graças por cada vida aqui tocada pelo Senhor, por cada família aqui representada, e que certamente levará para casa um testemunho, algo que tocará também a sua família, porque o Senhor é bom. Recebas todo louvor, toda ação de graça e toda adoração a Ti, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, em nome do Senhor Jesus. E glória ao Senhor. Amém. Esse pastor é uma bênção, né? O Senhor está sobre nós. Convido o pastor Enaldo Paca, então, para fazer o encerramento deste momento de festa. Recebemos o alimento espiritual e vamos receber o alimento material também, através daquele bolo excelente que está nos esperando. Pastor Enaldo, palavras. Glória a Deus. Ainda temos alguns minutos, estamos terminando. Durante a oração do pastor Eliomar, vocês podem sentar mais um minutinho. Nós vamos estar orando, dando a bênção apostólica sobre a igreja, mas não podemos nos furtar de informar você que durante a oração havia um anjo do Senhor distribuindo aqui alguns rolos parecendo diplomas que eram dourados por dentro, por fora brancos, dourados por dentro. E algumas pessoas eram agraciadas nessa noite nos seus lugares, quando o pastor estava falando que outras pessoas também estariam sendo curadas aqui. Eu tinha essa visão e o Senhor confirmava que algumas pessoas, que não especificamente sobre essas duas enfermidades, mas outros problemas de saúde foram curados nessa noite, aí mesmo no seu lugar. E antes de concluir, eu não poderia deixar de dizer para você que hoje é o dia da nossa oportunidade. Amém. Oportunidade sempre que é uma oportunidade, é um encontro de duas situações diferentes. Oportunidade é um encontro de duas situações que se apresentam na nossa vida. E hoje, aqui nesse lugar, ocorreu o nosso encontro. Ocorreu o seu encontro com essa palavra que foi dita. Ocorreu o nosso encontro com Jesus aqui nesse lugar. Jesus estava numa festa e fez aquele milagre, como o pastor falou. Hoje é uma festa. Jesus está aqui. Os milagres estão ocorrendo da mesma maneira. Porque Ele é o mesmo homem, hoje e o será para sempre. Aleluia! E uma vida ela me dizia: olha, pastor, hoje não é o meu dia. Não é o dia da minha oportunidade. Será um outro dia. Eu ainda preciso acertar algumas coisas e eu ainda preciso conversar com o pastor. Foi uma pessoa que falou isso comigo hoje, mas eu posso dizer, não só essa pessoa, mas outras pessoas que estão nesta situação, entendendo que hoje não é ainda o dia, que algumas coisas precisam ser acertadas. O pastor orou sobre isso. Jesus está aqui hoje dizendo: hoje, não é amanhã, hoje é o dia da sua oportunidade. Amém. Hoje
é o dia da sua oportunidade. Nada vai acontecer se você não fizer, porque Jesus é cavalheiro. O Espírito Santo de Deus, ele não é invasivo. Ele não é invasivo, ele não te pega a força. Mas para você que veio aqui hoje, achando que não era ainda hoje o dia da sua oportunidade, eu te digo que você está enganado. Em nome de Jesus, como ministro do Senhor, sacerdote do Senhor, eu lhe afirmo que você está enganado. Hoje é o dia da sua oportunidade. Amém. Não é amanhã, é hoje. Hoje é o dia da sua oportunidade. Independente de tudo que você vai conversar com o pastor A, B, C, pastor Heraldo amanhã, depois, que vai arrumar ainda na sua vida, isso tudo é importante também. Mas a tua oportunidade para dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero a cura. Eu vou fazer o que precisa ser feito para receber a tua bênção, Senhor. Hoje é o seu dia, é o meu dia, é o seu dia também. Nunca deixe passar a sua oportunidade. Dia 28 de abril de 2013, aqui nesse clube português, com esses irmãos que cantaram, oraram, pregaram. Jesus está aqui presente, Ele é vivo, Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui presente. E eu digo a você: não saia hoje daqui. Nós temos vários ministros aqui. Lá atrás temos o Cláudio Baixo, Cláudio Ribeiro. Ele está identificado com esse símbolo da Igreja da Aliança. Nós temos aqui o ministro de louvor, Leandro. Nós temos o companheiro Francisco Becker, que veio de Jacarepaguá, que é um companheiro nosso. Nós temos vários irmãos aqui que querem atender a você, ainda essa noite. O bolo é gostoso, nós vamos nos confraternizar agora comendo o bolo, mas se você ainda sentiu essa palavra no seu coração, procure um de nós, procure a mim, pastor Eliomar, Carlos Bianchini, nosso cerimonialista. Procure aqui, nós vamos estar aqui à frente, sente conosco aqui, e nós faremos uma oração especial por você nessa noite. Não saia daqui sem essa bênção, amém? Vamos estar de pé. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esses 2 anos, Senhor, de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Senhor, desses registros todos lindos e maravilhosos que foram produzidos aqui nessa noite, como a memória, Senhor, das grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Mas hoje, Senhor, saímos daqui com uma certeza que nós fizemos uma boa escolha e que hoje se inicia, Senhor, um ano novo de nova caminhada na Tua presença, com muitos sonhos e projetos, Senhor. E sabemos, Senhor, que daqui mais um ano teremos notícias maravilhosas. Não notícias ruins, escândalos e tristeza, mas notícias das grandes coisas que o Senhor começou e vai concluir nas nossas vidas, Senhor. Senhor, agora abençoa todo esse povo, Pai, cada um em especial, do menor ao maior. Senhor, Tu conheces cada um profundamente. Senhor, nessa noite nós te pedimos uma bênção especial. Cada família aqui representada. Senhor, que o Senhor esteja derramando da Tua bênção, da Tua unção, do Teu amor, da Tua comunhão, da Tua paz, da Tua prosperidade, da Tua alegria, da Tua segurança, dos Teus conselhos, da Tua salvação, Senhor. Ó Pai querido, abençoa o Teu povo, Senhor, aqui reunido. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós até a volta do Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos.